Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Reunidos no amor de Cristo para celebrarmos hoje a memória de Santo Atanásio, bispo e doutor da Igreja. Nasceu no século III e foi um padre da Igreja fundamental na luta contra a heresia dos arianos. Irmãos e irmãs, e porque tantas vezes nos deixamos transviar por doutrinas falsas e estranhas, como diz São Paulo, vamos pedir perdão ao Senhor sempre que não seguimos o caminho da Igreja. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, por minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Deus Todo-Poderoso e Eterno, que suscitastes na Igreja o Bispo Santo Atanásio para defender a fé na divindade do vosso Filho, concedei-nos que, auxiliados pela sua doutrina e proteção, possamos conhecer-vos sempre melhor para vos amar cada vez mais. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Estevão, cheio de graça e fortaleza, fazia grandes prodígios e milagres entre o povo. Entretanto, alguns membros da sinagoga, chamados dos libertos, oriundos de Cirene, de Alexandria, da Cilícia e da Ásia, vieram discutir com Estevão, mas não eram capazes de resistir à sabedoria e ao Espírito Santo com que ele falava. Subornaram então os homens para afirmarem: ouvimos Estevão proferir blasfémias contra Moisés
e contra Deus. Provocaram assim a ira do povo, dos anciãos e dos escribas. Depois surgiram inesperadamente à sua frente, apoderaram-se dele e levaram-o ao sinédrio, apresentando falsas testemunhas que disseram: este homem não cessa de proferir palavras contra este lugar santo e contra a lei, pois ouvimos-lo dizer que Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que recebemos de Moisés. Todos os membros do Sinédrio tinham os olhos fixos nele e viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Palavra do Senhor. os príncipes conspirem contra mim, o vosso servo meditará os vossos decretos. As vossas ordens são as minhas delícias e os vossos decretos meus conselheiros. Ditoso que anda na lei do Senhor, ditoso que anda na lei do Senhor. Expus meus caminhos e destes-me ouvidos, ensinai-me os vossos decretos, fazei-me compreender o caminho dos vossos preceitos, para meditar nas vossas maravilhas. Ditoso que anda na lei do Senhor, ditoso que anda na lei do Senhor. Afastai-me do caminho da mentira e dai-me a graça da vossa lei. Escolhi o caminho da verdade
decidi-me pelos vossos juízos. Ditoso que anda na lei do Senhor, ditoso que anda na lei do Senhor. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Depois de Jesus ter saciado os 5.000 homens, os seus discípulos viram-na caminhar sobre as águas. No dia seguinte, a multidão que permanecera no outro lado do mar notou que ali só estivera um barco e que Jesus não tinha embarcado com os discípulos. Estes tinham partido sozinhos. Entretanto, chegaram outros barcos de Tiberíades perto do lugar onde eles tinham comido o pão, depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que nem Jesus nem os seus discípulos estavam ali, subiram todos para os barcos e foram para Cafarnaum, à procura de Jesus. Ao encontrá-lo no outro lado do mar, disseram-lhe: Mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu-lhes: em verdade vos digo, vós procurais-me não porque vistes milagres, mas porque comestes dos pães e ficastes saciados. Trabalhai, não tanto pela comida que se perde, mas pelo alimento que dura até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. A ele é que o Pai, o próprio Deus, marcou com o seu selo. Disseram-lhe então: que devemos nós fazer para praticar as obras de Deus? Respondeu-lhes Jesus: a obra de Deus consiste em acreditar naquele que ele enviou. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, a primeira leitura do livro dos Atos dos Apóstolos fala-nos de Estevão, um homem cheio do Espírito Santo, que tocava de tal maneira que a força da sua palavra, toda ela era revestida do Espírito Santo. Era como se fosse uma espada de 2 gumes. É como se fosse um candelabro a acender-se no meio das trevas. Nele resplendia fortemente a presença do Senhor Jesus ressuscitado. E o que é que os homens o fizeram?
lhe fizeram, vão acabar por matá-lo. Mas pagaram para dizer mentiras sobre aquele homem para que ele se calasse. E mais tarde, ouviremos depois, vão levá-lo à própria morte. A obstinação do erro, a obstinação no pecado, é um dos pecados que não tem perdão. É um dos pecados que faz bradar os céus. E nós, embora não propositadamente, na maior parte das vezes, a verdade é que continuamos obstinados, agarrados a determinado tipo de pecados. Que Deus nos queira libertar, porque o pecado, seja ele qual for, é uma torrente, ata-nos, aprisiona-nos, não nos deixa livres. No Evangelho, ouvíamos Jesus que tinha multiplicado os pães, ou tínhamos ouvido já, e que foi pregar para o outro lado do mar de Cafarnaum. E a multidão procurava, dizia o texto. Procurar Jesus. Será que fazemos essa mesma experiência de procurá-lo onde ele se encontra? Porque, no fundo, uma vez mais também inconscientemente, muitas vezes procuramos Jesus, mas de outras formas, noutras coisas. Sabemos que ele existe, acreditamos nele, mas não o procuramos onde ele está. Vamos procurá-lo nas coisas, infelizmente tantas vezes numa vida desordenada, numa vida que não nos conduz a ele próprio. Procurar Jesus significa deixar-nos ser encontrados por ele, em primeiro lugar. Significa deixar-nos ser saciados pelo alimento que nos dá a vida eterna. Significa confiar de tal maneira em Jesus e reconhecer nele a fonte de toda a nossa felicidade. Porque, irmãos e irmãs, isto é certo. Muito da tristeza de que se passa no mundo de hoje, desde os mais jovens aos mais velhos, aos mais idosos, a razão dos corações tristes, dos rostos desanimados, da frustração, da falta do álcool, da droga, é a falta de Jesus nas nossas vidas. Sem Jesus não há felicidade plena e muito menos há felicidade eterna que o nosso coração deseja, seja ele crente ou não crente. Todos nós, crentes ou não crentes, sentimos que o nosso coração pede mais, deseja o absoluto, deseja o eterno, deseja aquela vida que em última análise já não prende, já não acaba, já não morre. Peçamos a Santo Atanásio, cuja memória festejamos hoje, que nos ajude a encontrar na Palavra de Deus o caminho que nos conduz à vida, à felicidade, à verdade e à liberdade. Irmãos e irmãs, as multidões procuram Jesus por causa do pão do corpo, mas ele diz-lhes que o procurem pelo pão do Espírito. Peçamos também nós tão grande dom, dizendo: Cristo, Filho de Deus, ouvi-nos. Pelos cristãos cheios de espírito e fortaleza, para que anunciem a sua fé em Jesus Cristo com palavras, com obras e com a vida. Oremos. Pelos homens que sofrem perseguição e violência,
da parte de outros que os não respeitam, para que nunca os abandone a mão de Deus. Oremos. Pela paz no mundo, em especial pelas vítimas do conflito na Ucrânia, para que o Senhor abra os corações dos decisores políticos e os leve ao discernimento de que só na paz é possível sermos todos irmãos. Oremos. Pelas multidões que procuram Jesus Cristo, pela fama dos seus milagres e prodígios, para que o encontrem na palavra e no pão vivo. Oremos. Cristo, Filho de Deus, ouvi-nos. Por todos aqueles que passam fome ou têm sede, para que encontrem nas instituições oficiais quem os acolha e os alimente como amigos. Oremos. Cristo, Filho de Deus, ouvi-nos. Por todos nós, aqui presentes em Assembleia, para que reconheçamos que é uma grande obra de Deus acreditar naquele que Ele enviou. Oremos. Cristo, Filho de Deus, ouvi-nos. Senhor Jesus, Filho do Altíssimo, fazei que vos sigamos com fé viva e nos alimentemos com o pão que nos dais. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Orai, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Olhai, Senhor, para as ofertas que vos apresentamos na comemoração de Santo Atanásio e fazei que, professando como ele a verdadeira fé, encontremos na proclamação da verdade o caminho da salvação. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever em nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte por nosso Senhor Jesus Cristo. Ao celebrar hoje a memória de Santo Atanásio, a vossa Igreja exulta de alegria, porque fortaleceis com o exemplo da sua vida, a instruís com a sua palavra
e a protegeis com a sua intercessão. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças, e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lord, remember your church throughout the world. Make us grow in love, together with Francis our Pope, Jose our Bishop, and all the clergy. Remember our brothers and sisters who have gone to their rest in the hope of rising again. Bring them and all the departed into the light of your presence. Have mercy on us all. Make us worthy to share eternal life with Mary, the Virgin Mother of God, with the apostles, Saint Athanasius, and all the saints who have done your will throughout the ages. May we praise you in union with them and give you glory through your Son, Jesus Christ. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória por todos os séculos dos séculos. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na deslocação para comungar, todos devem guardar a distância de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. To receive Holy Communion, we must all keep a safe distance. Communion should be received in the hand only.
Oremos. Pela participação neste sacramento, fazei, Deus Todo-Poderoso, que a verdadeira divindade do vosso Filho unigênito, que firmemente proclamamos com Santo Atanásio, nos verifique e nos defenda sempre. Por Cristo nosso Senhor. Faça agora a bênção dos objetos religiosos que tenhais convosco. I will now bless the religious objects. Benedico ora gli oggetti religiosi. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente estes vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Tenham todos a continuação de um santo dia e de em paz, e o Senhor vos acompanhe. Regina Celi,